momento de reflexão, de esclarecimento, do ensino da palavra, a verdade que liberta. Esse é o trabalho que eu faço, proporcionando a todos a oportunidade, diante de tanta coisa pregada em nome de Deus, da banalização de pregações e de pregadores, pregando heresias, fábulas, fantasias, muita mentira em nome de Deus, por onde tem prendido e impedido muitas pessoas. Mas Deus envia os seus para pregar, anunciar e levar ao conhecimento de todos a verdade que liberta. Esse é um trabalho que eu faço, que Deus tem me dado graça para fazer, um trabalho de comunicação, levando o ensino, o esclarecimento, combatendo e chamando para o exame da palavra tudo que é ensinado aí, que dizem que é de Deus, para a gente examinar e conferir se está dentro da verdade de Deus, dentro da verdade que Deus nos revela aqui pelo Evangelho. A revelação de Deus é aqui, não é ali naquele profeta, não é ali naquela igreja, não é ali naquele lugar que diz que tem um culto de revelação. A revelação de Deus você vai encontrar aqui, aonde tudo já está revelado, aonde nós vamos ter o conhecimento da graça e da verdade que vieram por Jesus. E nós temos que estar atento a ouvir. E aquilo que estamos ouvindo, nós não podemos receber e dizer glória a Deus e aleluia. Nós temos que ser prudentes. Tudo que ouvimos, devemos examinar se está conforme o Evangelho, se está dentro do ensinamento de Cristo, se Jesus ensinou isso. É isso que nós temos que ter cuidado. E esse é o meu trabalho, proporcionando para vocês o esclarecimento, trabalhando o confronto, usando o senso crítico, chamando a examinar tudo aquilo que está sendo falado, se condiz com o que Cristo ensinou, se confere com o Evangelho. Porque nós cristãos que estamos em Cristo, a nossa vida de fé em Deus tem que ser vivida, guiada por Cristo, estando na palavra de Cristo. E se alguém vem trazendo algum ensinamento, alguma direção, alguma orientação que diz que é de Deus, se não condiz com o que Cristo ensinou, logo é anátema. Por que anátema? Porque vai te tirar da verdade, do conhecimento, da direção, daquilo que Cristo ensinou. E quando você não segue a direção de Cristo, você dá ouvido por outros princípios e conceitos, vivendo, guiado, instruído, consagrado, devoto e praticante a tua fé dentro do que ensina os princípios da religião, você está desviado de Cristo. Você só pode ser discípulo de Cristo. Você só pode estar guiado por Cristo. Você só pode andar na fé em Cristo se você estiver guiado, dirigido pela palavra de Cristo. O próprio Jesus é quem vai dizer isso. Jesus vai dizer: se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Jesus, ele vai nos chamar à prudência. Ele vai nos ensinar a ser prudente. Não é vivendo uma vida escrava, devota, ativa, no ativismo religioso. Não é vivendo uma vida consagrada e devota ao legalismo religioso. Jesus vai nos chamar a ser prudente para viver uma vida ativa de fé com Ele, na palavra, ouvindo, praticando, tendo conhecimento de Cristo que Ele nos ensinou. Jesus vai dizer: eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Eu preciso ouvir de Cristo, aprender de Cristo, o ensinamento de Cristo, para poder praticar a palavra dele. Como é que eu vou praticar a palavra de Cristo para ter minha vida de fé com Cristo, se eu não estou sendo ensinado em Cristo, por Cristo?
A vida de fé que os religiosos vivem é pela religião, não é por Cristo. A vida de fé que os religiosos devotam e consagram a sua vida e seu viver não é para Cristo, pela palavra, é pelas religiões. Então eu tenho que ouvir de Cristo, aprender de Cristo, para ser prudente, como Jesus disse. E aí sim, eu tenho a minha vida edificada em Deus, a minha vida de fé, a minha vida de comunhão, a minha vida de santidade, a minha vida segura, a minha vida verdadeira vivida em Deus e por Deus, é quando eu estou em Cristo, na palavra dele. Não é quando eu estou dentro de religião, escravizado nas atividades religiosas, no legalismo. Então, esse é o trabalho do pregador do Evangelho de Cristo. É levar para as pessoas, é advertir os irmãos, é trabalhar a edificação do corpo de Cristo, que não é uma denominação religiosa. Não é pessoas que estão congregadas dentro de instituição religiosa. O corpo de Cristo é pessoas que estão congregadas em Cristo, enxertadas na fé, na comunhão, na esperança, na unidade da fé, a comunhão estando na luz. Porém, todo aquele que não está na luz não está em Cristo, não está na comunhão do corpo, não está ligado ao corpo. Esse corpo não é a igreja A, não é a denominação B, não é a igreja C. Esse corpo de Cristo, igreja de Deus, é um corpo místico, formado por pessoas que estão em Cristo e a palavra de Cristo em nós, guiados por Ele. Formamos um corpo universal, onde todos vão estar indo ao encontro do Senhor quando Ele voltar. Porém, todos hoje estão dentro de uma vida de fé ligado na comunhão pela fé. O grande ajuntamento da igreja, a reunião gloriosa da igreja, que é o corpo de Cristo, pessoas, vai se dar no dia da vinda de Jesus. Mas nós temos que ser prudentes. Escute isso. Escutem isso. Nós precisamos ser prudentes. A palavra ensina isso. Para não apostatar da fé, não saindo deste corpo, não sendo desligado dele. Nós precisamos ser prudentes para se manter ligado no corpo. Não é Deus que vai desligar você do corpo. É você que vai ser desligado do corpo. Quando você não estiver na direção do corpo, guiado pela cabeça. Você só pode permanecer ligado no corpo, enxertado no corpo, igreja de Deus, corpo de Cristo, se você se manter prudente, perseverando até o fim, guiado pela cabeça, que é Cristo. Se você apostatar na direção dessa cabeça, você está desviado do corpo, apostatando da fé. E como é, irmão Wellington, que eu estou guiado por essa cabeça ligado desse corpo? Quando nós estamos na doutrina de Cristo, quando nós estivermos em Cristo e a palavra dele em nós, nós estamos ligados no corpo, caminhando na direção da cabeça. Quando você segue outra doutrina, vive outros princípios, consagra e devota a tua vida por outros meios, que não é Cristo a sua palavra, você está desligado, desviado do corpo, porque você está sendo instruído, conduzido, ensinado e formado no entendimento por doutrinas de demônios. É isso que a palavra nos adverte. Muitos vão apostatar da fé, desligar-se do corpo, desviar da direção da cabeça, porque vão seguir, vão se conduzir, vão ser guiados por outros princípios, por outra doutrina, por outros meios, que não é o que Cristo nos ensina a viver. Meus irmãos, esse é o meu trabalho. No YouTube, no Face, no Quad, na minha comunidade, no trabalho, onde eu estiver. Eu sou carta viva de Deus. Eu não estou restrito a um sistema, a um ministério, a um lugar. A minha vida de servir a Deus não é restrita dentro de um ambiente, na prática formal religiosa. Eu não estou subjugado, centralizado a pregar o Evangelho
debaixo da autoridade de nenhum sistema religioso, de nenhum líder religioso. A autoridade que me leva a pregar o Evangelho é a palavra de Deus que está em mim. É Cristo Jesus que me outorgou este compromisso. E a pregação do Evangelho ela não é restrita dentro de um ambiente subjugado a uma autoridade humana, dentro de um sistema religioso, na formalidade religiosa. A pregação do Evangelho ela tem que ser levada a todos, por nós que somos o instrumento, a carta viva, reis e sacerdotes, para levar a informação do reino de Deus às pessoas. Hoje, as pessoas centralizaram suas vidas e seus viver como se fosse para Deus, dentro de um sistema religioso subjugado à autoridade, à liderança, à direção dos homens. E tudo é feito pela direção dos homens, dentro do sistema, por meio dos preceitos e valores do sistema. O Evangelho não está restrito a nenhuma religião, a nenhum líder religioso, a nenhuma formalidade religiosa. O Evangelho tem que ser pregado por todos aqueles que foram alcançados por esse Evangelho. Nós somos carta-vivas, nós somos reis e sacerdotes. Não tem uma autoridade para a gente submeter a ela para fazer as coisas de Deus. A autoridade é Cristo, ele já está em nós. E essa autoridade está em nós. Não tem mais autoridade nem menos. Não tem ninguém cheio da unção e outro menos de unção. A unção no Novo Testamento não é o óleo, não é consagração de ninguém para ninguém. A unção no Novo Testamento, na Nova Aliança, é o Espírito Santo que está em todos nós, que realmente cremos em Jesus para ser igreja, povo de Deus. Se não tiver selado pelo Espírito Santo, esse não é de Deus. Então nós temos o compromisso de anunciar, testemunhar de Cristo. Não é da nossa vida bonitinha religiosa, não é da nossa formalidade religiosa, não é do nosso ministério, da nossa igreja, da nossa denominação religiosa. Não é das crenças, dos dogmas, dos usos e costumes da nossa religião. Nós temos que testemunhar do Evangelho de Cristo. Esse é o testemunho que temos que dar ao mundo. Não é da nossa vida santinha, bonitinha, é de Cristo. Nós fomos chamados como sal da terra e luz do mundo, para iluminar os que estão nas trevas. E a iluminação não é com o nosso testemunho bonitinho, a forma de vestir, a forma de andar, a vida religiosa, a igreja que eu estou, o trabalho religioso que eu vivo. O testemunho é anunciar a Cristo, salvação do mundo. A verdade do Evangelho. O testemunho é pregar Cristo. Esse é o testemunho que Deus mandou dar a todos. Não foi de vida religiosa, de comportamento religioso. Não foi de usos e costumes de religião. O testemunho é a pregação do Evangelho. É isso que eu faço aqui no trabalho dos meios de comunicação com as pessoas que chegam a mim, que eu vejo que dentro do entendimento espiritual estão perdidos da verdade. E aí eu vou iluminar. Eu, como luz, tenho que iluminar. Iluminar é levar o esclarecimento ao entendimento corrompido das pessoas em relação à verdade de Deus. Meus amados irmãos, o que é que esses homens que dizem que é de Deus estão defendendo? Qual é o princípios e os valores que esses homens que dizem que é ungido de Deus, homens de Deus, dentro dos seus impérios religiosos, igrejas, o que é que eles estão defendendo e pregando para o povo? Não é Jesus, não é o Evangelho. Eles estão defendendo os princípios e valores de suas entidades religiosas. Eles não estão preocupados em anunciar e testemunhar de Cristo. Cada um preocupado em defender os seus princípios e valores, as suas doutrinas particulares. Eu estava vendo a pregação desses pregadores calvinistas. A preocupação desses pregadores calvinistas, sabe qual é, meus irmãos? Não é mostrar Cristo. É pregar a predestinação. É pregar a escolha. Não é pregar o crer em Jesus para ser salvo. A preocupação desses pregadores adventistas não é anunciar Cristo. É pregar o sábado. É anunciar o povo que para ser de Deus tem que guardar o sábado. Não é anunciar Cristo como um meio de vida com Deus para o homem ser de Deus. A preocupação desses pregadores de igrejas evangélicas não é pregar Cristo, formar no povo o conhecimento de Cristo, levando a verdade do Evangelho. A preocupação desses pregadores de igrejas evangélicas
Sabe qual é? É pegar os valores e costumes de sua igreja. É manter o povo fiel, devoto e praticante centralizados na vida e no viver dentro de suas igrejas. É ensinar o povo que se não estiver na igreja não é de Deus. Tem que servir na igreja, tem que dar o dízimo, tem que participar dos cerimoniais, dos rituais, das atividades, das obrigações, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, tem que fazer isso. E não pode deixar de estar na igreja, porque a vida com Deus, se não for pela igreja, não tem vida com Deus. Essa é a preocupação desses homens que diz que é de Deus. Não é testemunhar de Cristo. Não é levar a verdade do Evangelho. Não é anunciar o poder de Deus para salvar o mundo, que é Cristo. O que eles anunciam é que o povo vá para a campanha, o pacto, o voto dentro da igreja, porque é lá que o poder de Deus vai ser operado para libertar e salvar. Eles centralizam tudo, não é em Cristo, na mensagem do Evangelho. Eles centralizam tudo nas igrejas, para Deus operar como se Deus estivesse restrito, com a vida subjugada ao querer desses homens dentro das igrejas, para determinar o que Deus tem que fazer para o povo. E o povo, para Deus fazer, tem que ir para as igrejas, para que, pela autoridade dos líderes, Deus opere na vida do povo. Olha para aí, irmão. Que heresia, que anátema, que contradição maldita, que o Evangelho não ensina isso para ninguém. Olha o que esses homens estão preocupados em pregar para o povo, em manter o povo guiado, dirigido, dentro desses ensinamentos anátema, que não é o Evangelho. O povo sendo ensinado a consagrar e devotar sua vida escravizada, dentro de atividade de culto, de tarefa, de obrigação. Todo dia, o dia todo, de manhã, de tarde, de noite. O povo não é ensinado a buscar o conhecimento da palavra, a se dedicar à palavra, a consagrar sua vida dentro daquilo que a palavra manda. O povo é ensinado a consagrar sua vida em culto de consagração. O povo é ensinado a adorar a Deus dentro de culto de igreja. O povo é ensinado a encontrar Deus dentro de casa de Deus, igreja. O povo é ensinado a servir a Deus através de trabalho religioso de igreja. O povo não é ensinado pela verdade do Evangelho, que nossa vida tem que ser uma vida de adoração e louvor a Deus, porque nós somos a casa, o templo, onde Deus habita. Que nós temos que consagrar nossa vida e nosso viver, não é dentro de sacrifício religioso, é na observação e guardar a palavra. É por onde vivemos uma vida santa com Deus, é guardando e praticando a palavra de Cristo. Mas o povo é ensinado que vida santa é viver a formalidade da religião, usos e costumes e ordenança, critérios, princípios, valores de igreja. O povo está se perdendo de Deus por causa dessa direção maldita que estão buscando nos homens dentro de igreja. O povo não é ensinado que Deus faz de você templo. A reverência que você deve ter a Deus é na sua vida e no seu viver, não dentro de um ambiente. O lugar santo e sagrado é você, a sua vida, não é o ambiente, é seu viver, a sua vida, que tem que ser o culto e a adoração a Deus. Mas o povo é ensinado o quê? A cultuar e adorar a Deus na vida com Deus aonde? Dentro das igrejas. Esse é o ensinamento que esses homens dão. A preocupação deles não é manter você em Cristo, no conhecimento de Cristo. A preocupação desses homens é manter você nas igrejas deles, na submissão a eles, para manter-se como negócio deles, funcionando o patrimônio deles. Nós temos que pregar o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é isso que vocês vivem. Porque o Evangelho não é uma vida religiosa. O Evangelho não é uma vida devota dentro de igreja evangélica. O Evangelho não é nenhum conceito religioso. O Evangelho é a informação de Deus que vai nos dar o conhecimento da realidade espiritual que nós precisamos para ser prudente e buscar o socorro de Deus enquanto é tempo. O Evangelho, ele fala de remissão de pecados, adverte o homem de condenação, de juízo, de salvação. O Evangelho mostra ao homem o caminho para a reconciliação com Deus. O Evangelho convida o homem ao encontro a Deus, ter o acesso a Deus. E tudo isso o Evangelho mostra que é em Jesus e por Jesus, não é em igrejas, por igrejas. Será que você tem a consciência, entendimento
do que é remissão de pecados, do que é o arrependimento, do que é receber o perdão de salvação, do que é estar reconciliado com Deus? Será que você tem um entendimento verdadeiro disso? Será que você conseguiu ser alcançado? Ou se deixou ser alcançado pela verdade do Evangelho, que mostra ao homem que ele está separado de Deus, julgado e condenado por causa do pecado, indo a uma eternidade de juízo? Será que você compreendeu isso para poder tomar uma atitude de fé e crer em Jesus por esse entendimento, tendo o conhecimento da sua necessidade e a importância de crer em Jesus e por que precisa crer nele? Será que o Evangelho já iluminou o teu entendimento sobre isso? Não, mas eu já creio em Jesus, mas você está dentro de uma vida religiosa, vivendo práticas, obrigações, meta, regra, como um meio de alcançar a graça de Deus, amigo. Tudo já foi feito. Você está escravizado numa mentira do diabo, vivida dentro de uma religião como se fosse para Deus, para viver prática, obra, obrigações, méritos e muitas coisas para Deus te abençoar. Tudo já foi feito para tu ser alcançado pela bênção de Deus para a eternidade. Tudo já foi feito para você alcançar o perdão de Deus. Tudo já foi feito para você ser justificado. Tudo já foi feito para você ser santificado. Tudo já foi feito para você ter acesso a Deus. E você está vivendo tudo isso dentro da religião, entendendo que é de Deus, que vai ter acesso a Deus, que vai alcançar a graça de Deus por meio desse caminho maldito que você vive na religião. Sacrifício, penitências, flagelos, regra, meta, princípios, valores, norma, escravizado no legalismo religioso. Se tudo já foi feito por Jesus para te conceder esse feito, esta graça, pela obra salvífica, redentora, por Cristo Jesus, que assumiu o nosso lugar, recebendo o castigo que nos traz a paz, recebendo a maldição do pecado que era para nós, para que nós, crendo nele, receba a graça de Deus na nossa vida, o favor imerecido que nós não merecemos, é crendo em Jesus por fé e entendimento no que o Evangelho mostra. Não é crendo em Jesus escravizado dentro de uma vida de prática e devoção e obrigação religiosa, dentro de nenhuma religião ou igreja. Você precisa ser liberto. A libertação só acontece quando você conhecer a verdade, para não mais ser escravo vivendo a mentira. Então esse é o meu trabalho. Eu não estou aqui preocupado com a minha imagem, com o meu perfil, em levantar e abrir igreja para ter posição de autoridade no meio do povo, para ter lucro e ganho financeiro. Eu estou preocupado em levar o conhecimento de Cristo, para libertar vidas que estão escravizadas, para levar a luz onde tem as trevas, para levar o poder de Deus para libertar as pessoas que estão presas no poder de Satanás. Esse é o meu compromisso, o meu propósito, minha causa de ganho. Pregar o Evangelho para que quem ouvir e crer seja salvo. Amém, irmãos? Irmão Wellington Ramos, sempre pregando a verdade que liberta para vocês. Então eu convido vocês, sempre, visitem-me com as mensagens e os assuntos que esclarece no YouTube, no Face e no Pai. Amém? Fiquem na paz.